Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Bem, almas humanas em encarnação, eu lhes transmito minhas saudações. Eu sou o Arcanjo Anael, Arcanjo da Relação. Minha radiação está na cor rosa. Eu sou um dos reitores do planeta Vênus e intervenho mais especificamente, em meio ao conclave, como embaixador, se quiserem. Eu sou também aquele que pode, talvez, em meio ao conclave, ser o mais capaz de compreender e de explicar, assim como fiz em muitas intervenções, o que é a relação. Eu sou o Arcanjo da relação de consciência a consciência e também da relação de plano a plano. Minha função é, antes de tudo, assegurar certa forma de coesão nas radiações que lhes são irradiadas pelo conclave, desde sua reunião. Eu intervenho também a fim de ajudá-los a progredir, em meio ao seu próprio caminho, em meio à sua própria verdade, a fim de lhes permitir trabalhar, a fim de lhes permitir conectar-se também, através justamente desta relação, com o que vocês são, em verdade e em eternidade, bem além do que vocês creem ser a única verdade, ou seja, do que seus sentidos percebem, do que sua alma percebe e do que sua consciência percebe. Então, se vocês quiserem, eu quero, sim, tentar dialogar com vocês a fim de lhes permitir preparar o que vai ser o seu trabalho, porque é ele durante este período em que vocês serão acompanhados, cada dia de maneira diferente, por uma radiação arcangélica diferente, na qual vocês poderão aprender, por uma etapa vibratória e, para alguns de vocês, por uma etapa visual ou auditiva, o que é o funcionamento e o princípio da consciência arcangélica em meio à sua dimensão. Mas também, e de maneira talvez um pouco mais precisa, desta vez, sobre o que nós somos realmente, os mundos onde nós evoluímos e os nossos planos de intervenção no que se refere ao seu planeta, aquele que sustentamos e criamos desde tempos imemoráveis. Então, vamos começar, se vocês quiserem. Questão: por que me é difícil acessar níveis vibratórios mais elevados? Bem amada, assim como a maior parte de vocês aqui presentes sabe, houve alguns, eu diria, contratempos ligados à não capacidade do seu material genético para acessar certas modificações indispensáveis ao acesso da sua consciência nesta vibração em níveis muito mais etéreos, em níveis de consciência muito maiores. Entretanto, isto foi reparado. É preciso que compreendam também que cada ser humano, cada consciência em um corpo, em uma história, em uma consciência, de origem estelar e de filiação espiritual diferente, vibra segundo seus próprios marcadores e segundo suas próprias revelações. Assim, alguns seres humanos têm, hoje, acesso ao que chamamos, nós, os arcanjos, de corpo de estado de ser, que nada tem a ver com as estruturas que vocês apresentam hoje, que estritamente nada tem a ver com os modos de funcionamento tal como os conhece, desde tempos imemoriais e que, no entanto, é você, em outro nível vibratório e em outro estado dimensional. É preciso entender que muitos seres humanos, hoje, estão a caminho dessa revelação. Esta revelação só pode ser feita, como eu já disse, por pequenos toques. De fato, determinadas revelações, se fossem feitas de maneira violenta, iriam induzir, no nível vibratório, um deslocamento real e total de sua estrutura na qual vocês estão hoje. Assim, portanto, não pode haver desvendamento, nesta dimensão, de maneira brutal. Alguns desvendamentos existiram em sua humanidade, por exemplo, para pessoas que fizeram uma experiência às portas da morte, que foram realizadas fora desse corpo. Hoje, vocês têm um duplo componente que se revela: o corpo de personalidade, que vocês conhecem. Esse corpo de personalidade é regado, literalmente, de uma série de radiações e de vibrações permitindo-lhes elevar seu nível vibratório. E vocês têm, do outro lado, em outro espaço/tempo, além da dualidade que vocês percorrem, uma parte de vocês mesmos que lhes foi retirada e que espera por esse momento, denominado corpo de estado de ser. Esse corpo de estado de ser não está aqui e, entretanto, ele é visível todo dia quando você olha para o sol. Assim, seu corpo espiritual, esse corpo chamado, em seus escritos sagrados, de corpo da ressurreição ou corpo de luz, é algo que os espera em outro espaço/tempo, em outra dimensão.
Hoje, é possível, para alguns de vocês, trasladar a consciência nesse plano do corpo de personalidade para outro plano, ou plano do corpo de estado de ser, e sem descontinuidade, ou sem interrupção, se preferirem, da consciência. Entretanto, esses processos devem ser vívidos no nível da personalidade, por meio de alguns mecanismos vibratórios que foram ilustrados pelos anúncios feitos pelo Arcanjo Miguel, correspondentes à reativação de alguns potenciais que estavam, até agora, adormecidos e latentes em vocês. Cada ser humano vive essa revelação a seu ritmo. As vibrações e as consciências, em relação direta com essas novas vibrações se ativando em vocês, seguem, ainda uma vez, a seu ritmo. Assim, vocês não são iguais diante da evolução vibratória, nesse momento preciso. Há seres humanos e consciências que estão no primeiro estágio e outros, de vocês, que estão no último estágio. Não há atraso, não há adiantamento, há somente estruturas ligadas às suas origens estelares e às suas filiações espirituais que permitem o desvendamento mais ou menos rápido desses estados vibratórios. Assim, portanto, não é conveniente se preocuparem com a incapacidade para penetrar, no momento, no corpo de estado de ser, ou ainda para apenas ouvir a nota-se ou perceber a ignição do que foi chamado de novas lâmpadas. Entretanto, esta consciência que se revela a vocês não foi prometida a alguns eleitos, ela é para o conjunto da humanidade. Contrariamente ao que alguns ensinamentos quiseram fazê-los crer, não há qualquer limite à revelação, não há qualquer limite à sua possibilidade de acessar o estado de ser. O único limite estava ligado ao bloqueio que existia até essas últimas semanas, que resolvemos de maneira definitiva. Dessa maneira, então, não há com o que se preocuparem, tem que trabalhar na humildade, na simplicidade, no amor e no trabalho, eu diria, bem feito. Além disso, não se preocupem com o que vocês percebem ou não percebem no momento. Cada um segue sua estrada, seu caminho e sua velocidade. Então, continuem a trabalhar, não é? Como disse o Arcanjo Miguel, não é porque os casamentos terminaram que isso não iria se referir a outros seres humanos, muito pelo contrário. Ele chamou isso, eu creio, de primeira onda, haverá outras ondas. Sem entretanto remetê-los, como eu fiz a cada vez, a algumas palavras de Cristo que foram, por exemplo, os primeiros serão os últimos ou os últimos serão os primeiros, não é preciso demorar nisso. Vocês participam de uma evolução coletiva porque estão em um tempo coletivo. Nesse calendário coletivo, o calendário espiritual ou o tempo espiritual se associa ao tempo material ou, será mais exato dizer, que o tempo material está prestes a se juntar ao tempo espiritual. O que lhes foi curvado, falsificado e deformado está reencontrando sua forma original. Mas isso, ainda uma vez, não pode acontecer em um minuto. Igualmente nós, o conclave arcangélico, como a Assembleia dos 24 Anciões, ou como o conjunto dos anjos e dos seres de luz ou dos seres multidimensionais que os assistem no que vocês vivem, não podemos revelar, de maneira brutal, a verdade, senão esse mundo explodiria literalmente diante da potência da verdade e da luz. No entanto, e como sabem, vocês têm necessidade de seu material genético, não nós, para realizar sua missão. E qual é a missão de vocês? Participar da expansão permanente da vida, da expansão permanente das dimensões e se reunificarem ao que vocês são, reunificarem-se à unidade. Então, o importante é talvez, antes de qualquer coisa, mesmo se vocês não tiverem ainda consciência do corpo de estado de ser, mesmo se vocês não tiverem ainda percepção do som ligado ao contato com a alma, estarem, antes de tudo, em paz com vocês mesmos. E eu asseguro que, se vocês realizarem o que foi solicitado durante os casamentos celestes, se vocês se servirem das chaves metatrônicas que lhes foram entregues, se vocês se servirem das frases simples de acolhimento da luz e da verdade, seu coração estará em paz. Com um coração em paz, você estará então pacificado e poderá esperar com toda a serenidade o momento propício de seu despertar. Questão: como vão se articular as modificações do DNA com a data de 2012? Bem amado, quem falou em 2012? Quem insinuou, ou imprimiu na consciência coletiva, esta data de 2012? Há transformações em curso atualmente, agora, isso está acontecendo. Os casamentos celestes, e o período que vocês vivem, são um período de revelação.
A revelação está prevista para durar certo tempo, mas eu lhes diria que o tempo pode ser encurtado e em nenhum caso alongado. O que é isso de dizer, de falar de tempo encurtado? Bem, eu tomaria simplesmente este exemplo. Hoje, os seres começam a encontrar seu estado de ser. Imagine que, de hoje para amanhã, por um impulso coletivo, um número considerável de seres humanos, o dobro daquele que atualmente, descubra pela primeira vez o estado de ser, ou que um número ainda diferente, de hoje para amanhã, ative o contato com a alma. Nesse momento, o plano da ilusão no qual vocês vivem seria imediatamente neutralizado pelo seu próprio esforço vibratório. Assim como sempre dissemos, nós estamos aí para lhes dar a mão, mas nós não podemos descer até vocês, compete a vocês subirem até nós. Subir até nós requer abandonar uma série de coisas e eu já falei antes longamente sobre a noção do abandono à luz que lhes permite encontrar a unidade além desta dualidade que vocês experimentam. Então, a liberação do DNA, tal como isso se tornou possível pelos diferentes tipos de radiações que nós dirigimos sobre este planeta, abre-lhes, hoje, portas inimagináveis. Pouco a pouco, à medida do transcorrer dos dias e semanas, um número cada vez mais importante de seres humanos vai acessar essas dimensões, novas para eles. Não pode ser questão da ilusão ou do astral, como alguns se agradariam de dizer. As manifestações que vocês irão viver são suficientemente eloquentes para não serem confundidas, de uma maneira ou de outra, com o que chamamos, ou que vocês chamam, de mundo astral ou emocional. Evidentemente, o mental, nos primeiros momentos, vai tentar lhes dizer que isso não é verdade, mas a adesão de sua consciência a esta experiência de transcendência fará com que o mental não poderá, de modo algum, se opor, exceto se vocês lhe derem atenção, deixando-se expressar em vocês e se vocês se satisfizerem com ele. Entretanto, o tipo de experiências ligadas ao estado de ser, o tipo de experiências de paz, de alegria interior, vividas pelas diferentes radiações que emitimos para vocês, além mesmo do corpo de estado de ser, lhes permite, agora, neste corpo de personalidade, experimentar alguns mecanismos inéditos, para vocês, até então, mesmo depois de vidas inteiras passadas a meditar ou a praticar alguns exercícios espirituais. É preciso entender que a chave está nesse nível. Então, não há data limite. Há uma data limite, efetivamente, que está ligada à entrada do conjunto de seu sistema solar em um alinhamento com o centro galáctico e isto está efetivamente previsto para 21 de dezembro de 2012. Entretanto, esta data não significa que vocês vão esperar até esta época. As coisas estão muito mais avançadas do que vocês pensam ou do que vocês esperavam. Nós estamos em um momento em que o conjunto da criação, nesta densidade, pode balançar de um dia para o outro. Entretanto, uma série de etapas foram escritas, foram retranscritas, pelos que vocês denominaram profetas ou mensageiros. Entretanto, compreendam bem que fomos obrigados, nós também, e os seres que zelam pelo destino desse sistema solar e dessa humanidade, em particular, foram também obrigados a jogar, no sentido nobre do termo, com as datas. Não esqueçam que os seres que limitaram sua expansão dimensional e que os constrangeram a se manifestar nesta dualidade, não podem conhecer os fatos espirituais. Eles passeiam, em todo o sentido do termo, com consciência, desde esta dimensão até a dimensão que é imediatamente inferior, que vocês chamam de segunda dimensão, e até a quarta dimensão. Mas eles não têm acesso, de maneira alguma, ao que acontece nas dimensões da luz autêntica. O que nos permitiu desenvolver um cenário de intervenção, no nível dos planos multidimensionais além de sua dimensão, mas que implica o término de sua dimensão, algo que foi, eu diria, para esses seres e para essas consciências, da ordem do imprevisto e do imprevisível. Hoje, isto está realizado, então, as portas estão grandemente abertas. Uma série de processos deve chegar, mas que depende também da reação da humanidade a esta liberação nova, além dos casamentos celestes que iniciamos agora. Não há, portanto, data limite em 2012, as datas serão mais próximas do que vocês puderem levá-las. Questão: por que aqueles que já tiveram uma conivência espiritual se afastaram de mim?
Bem-amado, hoje o ser humano faz escolhas. Essas escolhas, além da adesão a uma espiritualidade ou a outra coisa, são antes de tudo em função do desejo da liberação da consciência que é dele, que é sua, mesmo nesse corpo de personalidade. O que isso significa? Que, se vocês estiverem congelados, bloqueados, se vocês não aceitarem a transformação, por sua adesão a ritos, a religiões ou a crenças que estão suficientemente ancorados em vocês, e nos quais vocês encontram certo equilíbrio e certo desenvolvimento, com qual direito iríamos nós retirá-los disso? Não esqueçam que esta dimensão lhes instaurou o que eu chamaria, e o que vocês chamaram, de livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é a liberdade. A liberdade é, justamente, sair do livre-arbítrio para penetrar na eternidade. Entretanto, os seres humanos hoje se separam. Existe, assim como eu já disse, uma decantação entre o que é pesado, o que está congelado e o que é leve, entre o que desce e o que sobe. O que sobe é a sede pela unidade, o que desce é a atração para a dualidade e, aí, nada podemos fazer. Nada podemos mudar naqueles que querem permanecer nessa dualidade. Entretanto, vocês devem compreender que esta dualidade que foi criada por algumas entidades, tem necessariamente um final, porque ela é, de qualquer modo, um disparate e um beco sem saída. Crer que aderindo à dualidade e que a cultivando, de maneira intensa, de maneira absoluta mesmo eu diria, o bem, seria suficiente para liberá-los da dualidade. Quantos seres humanos vocês viram realizar isso durante dezenas de milhares de anos? Extremamente poucos em relação ao conjunto de almas que estão prisioneiras nesta densidade. Então, assim, a fonte decretou o fim desta dualidade. Mas, entretanto, até o derradeiro limite desta dualidade, nós não podemos impor aos seres que estão engajados em suas próprias crenças, em sua própria verdade, porque esse é seu ponto de vista, nós não podemos desengajá-los desta crença, até o último momento. Quem irá decidir o último momento? A massa daqueles que irão decidir ir para a unidade porque, naquele momento, eles serão capazes de elevar suficientemente seu estado vibratório, portanto, dimensional, para permitir a translação dimensional do conjunto. Mas, nesse momento, a questão não irá se colocar mais. Mas, hoje, inúmeros caminhos são levados a se separarem. O que está pesado deve se afastar de vocês e vocês devem se separar disso, se tornarem leves. Assim, alguns de vocês vivem transformações, não unicamente no nível da consciência, mas até mesmo do desenvolvimento de sua vida. Deixar o emprego, optar pela liberdade, pela liberação, mesmo sem conhecer seu futuro e seu amanhã, é uma grande prova de coragem e uma grande prova de desejo de viver a unidade e de voltar para a unidade e de escapar à dualidade. No entanto, foi-lhes sempre solicitado para não julgar, para não condenar, porque vocês não sabem quem está no outro, além da aparência. Vocês não sabem o que é um outro, na unidade, vocês não sabem o que é um outro, na verdade. Assim, então, ocupem-se de seu caminho e de sua verdade, aquele que quiser encontrar sua própria luz. Eu já disse e repeti, ajudar o outro não é querer convencê-lo de que o que vocês vivem é a verdade, pois, para ele, não é a verdade sob o ponto de vista dele. Entretanto, cultivando a luz e a vibração, aspirando literalmente sua alma e sua consciência e sua personalidade para o estado de ser, vocês irão permitir aliviar as vibrações. E, então, segundo o princípio de ressonância e de atração, vocês irão permitir, naquele momento, a unidade entrar em manifestação em sua vida, mesmo sem penetrar, na realidade, por ora, no corpo de estado de ser. Mas, entretanto, uma série de sincronias, uma série de mecanismos fluidos e novos vão se instaurar. A partir do momento que vocês impulsionarem a energia de uma mudança para a unidade virá a vocês. Algumas coisas vão se instaurar, vibratoriamente no desenrolar de sua vida, para facilitar-lhes, literalmente, a vida, pois, naquele momento, vocês terão dado prova da ausência de medo, vocês terão tomado a decisão que vai ao sentido de sua unidade. Isso pode ser, efetivamente, mudar de região, isso pode ser, efetivamente, perder ou deixar o emprego, isso pode ser também a decisão de deixar esta ou aquela pessoa. Entretanto, é preciso entender que o processo de decantação escapa às decisões afetivas e às decisões mentais.
Trata-se aí também de um princípio de atração e de ressonância. O que é pesado retorna ao pesado, o que é leve, vai para o leve, e assim alguns caminhos se afastam e outros se juntam. Vocês não têm que julgar nem que condenar, vocês têm que observar e aceitar ir ao sentido do que vocês querem ser. Questão: porque eu pude, desde o início dos casamentos celestes, contatar meu corpo de estado de ser e agora não mais? Bem-amada, é preciso entender que a experiência de estado de ser, aí também, é diferente segundo cada um. Alguns seres não tiveram acesso, alguns o tiveram muito rapidamente e em seguida eles se encontraram como que privados desta magnificência por uma razão que é muito simples de compreender. Alguns seres são capazes, efetivamente, de se juntarem ao estado de ser, mas, se os deixássemos muito tempo no estado de ser, eles não teriam mais necessidade de voltar a este plano. E nós temos necessidade de muitas pessoas e de consciências, em meio a este plano, para realizar o trabalho de espiritualização da matéria. Então, não é preciso surpreender-se se, a certo momento, foi permitido viver algumas coisas e isso foi retirado. Não se trata de uma punição, mas de uma verdadeira proteção. Entretanto, o importante é realizar, em meio à personalidade, a paz, a alegria e a elevação vibratória. O estado de ser, mesmo se isso for apaixonante, espera por vocês. Vocês sabem agora que ele existe, para aqueles que tiveram seus primeiros contatos. Vocês sabem que isso é a verdade e a eternidade, mas, entretanto, o trabalho que vocês têm que fazer está ainda nesta dimensão. Então, para os seres que tiveram uma facilidade de deixar a personalidade para ir viver no estado de ser, nós colocamos, de algum modo, as barreiras. Não é preciso também esquecer que alguns bloqueios existiam nessa humanidade, através dos bloqueios existentes no DNA. Entretanto, aqueles que viveram, com consciência, desde o início dos casamentos celestes, passagens a essa dimensão de estado de ser e que não têm mais acesso a isso, não estão sob a influência de um bloqueio qualquer, mas, bem mais, ainda uma vez, do que chamei de barreiras, para lhes permitir manter ainda este corpo de manifestação, a fim de trabalharem aqui, e atraírem, literalmente, aqueles que deles irão se aproximar nesta dimensão. Isso faz de vocês, assim como disse Miguel, ancoradores e transmissores da luz. Questão: porque, contrariamente ao que foi anunciado, não vimos a luz de uma Merkaba coletiva no céu do México? O limiar não teria sido atingido. Bem-amado, de modo algum. O que foi anunciado foi visto, lá onde deveria ser visto. Entretanto, a informação talvez não esteja disponível para vocês. É preciso entender que, quaisquer que sejam as manifestações da luz, elas serão sempre utilizadas no inverso do que é a luz. Assim, as embarcações da luz, que apareceram em diferentes lugares de seu sistema solar, em diferentes lugares desse planeta, ou foram ridicularizadas, ou simplesmente foram todas caladas, escondidas. Se devesse existir, eu diria, uma aparição coletiva do conjunto das forças da luz autêntica em seu planeta, você poderia estar certo de que sua mídia decretaria imediatamente a invasão, o que não é, obviamente, absolutamente o caso. Então, não espere, por seus meios habituais, ou seja, pelo que você chama de mídia, obter a verdade. A verdade não pode sair do que está falsificado e cujo objetivo é escravizá-los, totalmente. O que foi anunciado realmente se manifestou. As embarcações da luz estão se manifestando cada vez mais frequentemente e não unicamente em torno do Sol, lá onde estão estacionadas, mas em diferentes países. Entretanto, vocês não terão acesso a isso em sua mídia habitual. A informação existe, os testemunhos se multiplicam e irão se multiplicar cada vez mais, e o que é um caso, já há vários meses, irá se reforçar gradativamente e à medida das semanas e dos meses. Muitos seres humanos, além mesmo do México, a partir do momento que se reuniram na intenção unitária de ir para a luz autêntica, perceberam, até mesmo, corpos arcangélicos, com seus próprios olhos. Isso é verdade, mas, entretanto, não foi clamado. Questão: a Merkaba é a Jerusalém Celeste que São João descreve no Apocalipse. Bem-amado, existem numerosas denominações no que se refere a Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste é uma embarcação de luz na qual se encontra a Divina Maria.
Maria é um ser especial na criação. De fato, embora procedente de uma dimensão além do antropomorfismo, ela foi capaz de abaixar suas vibrações a fim de percorrer o conjunto das dimensões, até materializar, de modo natural, um corpo, nesta densidade. Ela foi, em seguida, capaz de voltar aos planos dimensionais e de fusionar o corpo de personalidade com o corpo de estado de série, com ainda outro corpo que você não conhece, situado além das dimensões antropomorfizadas. A Jerusalém Celeste é, portanto, sua embarcação, foi assim denominada. Entretanto, ela teve, em outros tempos, e em outros lugares, outros nomes. A Jerusalém Celeste é uma embarcação de luz. Mas, agora, se eu lhes dissesse que alguns seres, eles mesmos, são embarcações de luz, eles são capazes de atingir, em seu veículo de estado de ser e em sua dimensão de estado de ser, dimensões que poderiam corresponder ao que vocês chamariam, sobre a Terra, de cidade de médio porte. Isso lhes é dificilmente concebível. Vocês imaginam embarcações de luz de diferentes formas. Alguns de vocês veem discos voadores, outros vão ver formas específicas, com cores específicas ou composições específicas. É preciso admitir, entretanto, que o que chamamos de embarcações de luz são, realmente, embarcações de luz. Uma embarcação é algo que se desloca. Trata-se, portanto, de uma luz se deslocando. Nessa luz pode existir uma consciência ou um conjunto de consciências. Assim, esses conjuntos de consciências podem compor uma embarcação de luz, ou uma Merkaba coletiva, ainda maior do que o conjunto das partes que a constituem. Isso está ligado à capacidade das partículas de luz, nos multiversos e nas multidimensões não dissociados, de poder se arranjar, se montar, a fim de criar veículos denominados embarcações de luz, cada vez maiores. Assim, vocês têm um veículo de luz específica. Esse veículo de luz, ou Merkaba individual, está ligado ao seu corpo de estado de ser e à sua dimensão estelar, se preferirem, quanto à sua origem dimensional. Existem a seguir veículos Merkaba, ou embarcações dimensionais, associando diferentes consciências. Existem, por fim, entidades específicas, níveis de consciência específicos, nada tendo a ver com os mundos da encarnação ou com os mundos humanoides, capazes de materializar sua consciência em uma embarcação de luz muito específica. Assim o é para os arcanjos, assim o é para seres pertencentes às civilizações ditas dos triângulos. Entretanto, mesmo um ser tendo passado pelas portas da encarnação, como talvez alguns dos 24 anciões, são capazes de manifestar também um corpo de personalidade etéreo, como um corpo de estado de ser, superando grandemente o aspecto humanoide. Não há, portanto, descrição muito mais precisa ou formal do que aquela própria que São João descreveu de maneira muito mais material, eu diria, ou em todo caso colorida, de acordo com seus termos. A embarcação de luz chamada de Jerusalém é a embarcação que dirige, eu denominarei assim, se quiserem, as frotas intergalácticas ligadas à luz, relacionadas com Sirius. Questão: nosso Sol seria também uma embarcação de luz? Nesse sentido, também, os planetas são embarcações de luz, entretanto, eles tomarão forma, uma forma redonda, que está ligada à curvatura do espaço/tempo. A curvatura do espaço/tempo imprimiu uma série de formas, em uma densidade quase imutável, sobre uma escala de tempo em todo caso suficientemente longa. Entretanto, existem, mesmo em seu sistema solar, inúmeros objetos, inúmeros satélites, inúmeras luas, assim como vocês denominam, que nada têm a ver com estruturas inertes, mas que são, realmente, embarcações de luz pertencentes a mundos multidimensionais. Questão: como saber se as mensagens que recebemos estão corretas? A partir do momento, bem-amada, em que houver relação e comunicação com outros planos, obviamente, você poderá se colocar a questão de saber se o que você capta, percebe e recebe, vem da dimensão X ou Y e não viria de dimensões alteradas. Eu responderia, como já respondi a muitos pedidos. O importante não é tanto, ainda que no absoluto isso poderia ser verdade, saber de onde vem a comunicação, porque esta comunicação, qualquer que seja, vai ter efeitos.
Se, evidentemente, sua comunicação se dirigir a um ser cuja condição de consciência, cuja condição espiritual e cuja condição de personalidade estiverem muito afastadas do seu estado vibratório em relação à comunicação estabelecida, isto será, para ele, de todo modo, falso. Quer essa comunicação venha de a fonte, ela mesma, ou quer ela venha de uma dimensão situada, por exemplo, na 11ª dimensão, essa pessoa estando na dualidade só pode, nesse momento, dizer que isso é falso. Imagine agora que um ser desperto venha vê-la e que lhe transmita uma informação vinda da 18ª dimensão, ele vai reconhecer, vibratoriamente, o sinal da transmissão que eu chamaria de unitária. Nesse momento, há entrada em ressonância, entrada em atração em relação ao que é recebido. Assim, o que é importante, não é querer discernir, de maneira imperativa, se aquilo é bom ou se aquilo é mal, pois cada ser humano tem um ponto de vista diferente que é em função de seu próprio nível vibratório. Assim, não há uma verdade, mas há uma verdade específica do ponto de vista da pessoa que recebe ou que transmite. O importante sendo que a consciência se modifica, o importante é não estar bloqueado. Então, agora, as comunicações que você recebe, no que o envolve, são em função, obviamente, de sua capacidade vibratória para receber essa mensagem. É preciso entender que, mesmo eu me exprimindo agora desse modo, eu não estou de modo algum presente nesta terceira dimensão, mesmo vocês podendo captar a emanação, a vibração ou a pertinência, não importa. Eu faço apenas passar através de um filtro. O filtro está mais ou menos coerente e em fase com o que expresso, mas também coerente e em fase com o que você recebe, do que é expresso pelas palavras, mas também pela vibração. Assim, o importante não é saber se aquilo está correto ou não, a partir daí, você entra na dualidade, o importante sendo se conectar e se colocar em relação e em comunicação com a unidade. Aspirando à unidade, você penetra nos reinos da unidade. Penetrando nos reinos da unidade, nesse momento, o que virá e o que irá transcorrer através de você será adaptado, de maneira certa, à pessoa que está à sua frente. Não é o mesmo, por exemplo, em relação aos casamentos celestes que tiveram um processo planetário que estritamente nada tem a ver com o que você pode transmitir para uma dada pessoa, a um dado momento. Tratou-se ali de um processo referente ao conjunto da humanidade e ao conjunto do planeta, qualquer que seja a idade ou qualquer que seja a língua. Há, portanto, aí também, um nível vibratório que era diferente e cujo alvo era diferente. É muito importante compreender isso. Aos 3 dimensões, 4 de outubro de 2009. Transcrição e edição, Zuma Peixinho. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.